Mestida, a curta-metragem do jovem realizador Falcão Nhaga, vai estar no Festival de Cinema de Cannes. É a segunda vez na história da competição que Portugal é representado na secção Ciné Fondation, uma secção competitiva dedicada a produções de escolas de cinema de todo o mundo. Em Mestida, Falcão Nhaga, que tem raízes em Cabo Verde e Guiné-Bissau, conta a história de uma mãe imigrante, Bia Gomes, que liga ao filho, Welket Bungué, para ajudar a levar os sacos de compras até casa. Durante o trajeto, eles falam do futuro através do passado, evocam divergências, desilusões, rancores e ressentimentos. Mestida foi recentemente apresentado no Festival Indie Lisboa. A RFI aproveitou a ocasião para falar com Falcão Nhaga, que começa por revelar como Mestida, palavra do crioulo da Guiné-Bissau, representa o significado multifacetado que procurou dar ao filme. É uma palavra no crioulo guineense, tem diferentes significados dependendo do contexto, mas é crença, necessidade, ter um compromisso com alguém, um encontro com alguém, é uma missão que deves cumprir e é uma palavra muito multifacetada, muito como o filme, ou como eu queria que o filme fosse. Então, falando um pouco da tua vida enquanto cineasta, o que é que te levou para a escola de cinema? Foi uma missão também? Eu nunca quis muito porque eu sempre gostei de cinema, eu sabia que queria fazer cinema, mas quando entrei na escola nunca foi com o propósito de sair lá com um filme. Eu só queria tentar ajudar outra pessoa, porventura, a fazer o seu filme, mesmo se fosse pelo argumento ou pela produção. Eu só queria fazer um bom filme em qualquer das áreas. E quando surgiu a oportunidade de fazer um filme de final de curso, na área de realização, acho que trabalhei por isso, mas fui muito afortunado porque tive uma equipa inteira de colegas que sempre acreditaram desde o início no projeto. E como foi no contexto escolar, foi muito importante ter uma união entre nós. Sem eles o filme não seria o que é agora. Aliás, o argumento é partilhado entre o Falcão Nhaga e o Pedro Cabral. Como é que foi esse trabalho em parceria? Foi fácil porque quer eu e ele e a minha produtora Mariana Moraes, eles os dois, o Pedro tem origens brasileiras e a Mariana nasceu no Brasil. Por isso temos uma conexão com a temática de ser imigrante ou filho de imigrante e foi muito fácil desde o início entender o que é que nós queríamos retratar dessa experiência. A ideia partiu de mim, mas a construção do filme, o diálogo, as paragens que as personagens fazem a meio do caminho, foi um trabalho intenso e muito preciso, juntamente com ele, para que essas temáticas fossem veiculadas precisamente para essas paragens, porque tudo vai em ondas, não é? E vai em consonância com tudo o resto, com o diálogo, com a imagem, desde o início ao fim, pelo percurso deles. Só para esclarecer, o Falcão Nhaga tem origens tanto da Guiné-Bissau como de Cabo Verde e foi também por isso que trouxe a temática da imigração para este filme. Mais concretamente, que história é esta de que nos fala este filme? É uma história sobre uma mãe que veio da Guiné, emigrou da Guiné para aqui, e um filho que é autóctone aqui em Portugal e nasceu em Portugal. E o filme começa, só digo como começa, ele vem-lhe ajudar a trazer as compras para casa, desde o centro até à periferia, o bairro deles, da Amadora. O meu pai é guineense e a minha mãe é cabo-verdiana, e embora há coisas que não partem de mim, mas partem de familiares e partem de amigos e de outras experiências que eu ouvi, mas mesmo assim é muito pessoal a mim e quer as partes carinhosas e as partes onde demonstram amargura, vem tudo das minhas experiências, das experiências do Pedro e da Mariana, são todos os nossos pensamentos e o nosso coração lá exposto. O filme já teve várias apresentações aqui no contexto do Festival Indie Lisboa. Recentemente houve uma apresentação para um público escolar. Qual é que tem sido a reação do público a esta curta-metragem? Foi mais engraçada porque eles eram adolescentes de uma secundária e eles fazem perguntas muito mais interessantes porque são mais diretas. Uma das perguntas que eles perguntaram a mim e perguntaram aos outros realizadores que estiveram na mesma programação no dia, se a história era verdadeira, qual era a moral da história,
São perguntas muito diretas que os adultos não fazem e talvez pensam, mas certamente não fazem. E eles também, durante os filmes, se eles não gostaram do filme, é muito audível. Eles falam, eles riem-se quando gostam do filme e traz ao de cima o que é verdadeiramente ver um filme em conjunto numa sala e ter uma experiência que não é só tua, mas é partilhada. E nesse sentido foi uma experiência agradável, mas também muito assustadora. Eles são mais assustadores que uma audiência cheia de adultos, porque mais à tarde nós fizemos uma audiência com pessoas mais velhas e são muito morosos, é muito caladinho, têm mais vergonha de fazer perguntas e os mais novos estão à vontade e tu ficas à vontade. A história é ficcionada, então agora faço o papel de adolescente. Qual é a moral da história? Eu não sou de moralidade. É um filme que demonstra as divergências entre várias ideias e várias opiniões entre diferentes gerações de imigrantes. Fala sobre descendência, de onde vens, a tua língua. E eu acho que há uma verdade no filme, mas a verdade sempre resiste a uma certa simplicidade. Embora seja um filme onde são duas personagens, uma mãe e um filho, a falar, a caminho de casa, é essa simplicidade. Tem muitas complicações na maneira com que eles se sentem e como comunicam entre si. Há muita amargura, há muita dor e há muito passado, não só do bairro, mas entre eles e entre, em geral, a história da imigração em Portugal. E não teria de ser um filme sobre guineenses, podia ser sobre a imigração portuguesa para a França. Por isso não há moralidade, exceto aquilo que tu queres ver no filme. Se há algo que eu queria comunicar, seria mais que nós não temos de ser uma coisa só. Eu sou português, eu nasci cá, mas também sou guineense e também sou cabo-verdiano. E sou essas duas coisas totalmente. Às vezes um dia sou mais português, outros dias eu falo muito crioulo, vou para a casa da minha família como cachupa, e outros dias sinto-me guineense e sou guineense nesse dia. É algo que vai e vem. Aliás, há uma música que aparece cantada pela Bia Gomes, e quando ela canta-lhe a música, há um momento em que ele talvez se lembra outra vez e volta à infância e se lembra da música. E a música é uma espécie de conexão à cultura e à mãe e à terra de onde ela veio. É algo que está sempre dentro de nós e às vezes vai e vem e é tão misterioso como as memórias. Pode estar uma neblina de memórias e de amargura lá dentro, mas está sempre lá, eu acredito. Eu acho que não é nada definitivo e acho que ninguém nos deve dizer quem nós somos, senão nós mesmos. O Elquete Mungué e Bia Gomes são os dois protagonistas deste filme. São atores já com uma carreira consolidada. Como é que foi para o Falcão Nhaga lidar com este ator e com esta atriz? Como são ambos de gerações muito diferentes, eu até estava à espera de serem muito diferentes na maneira de atuação e de também preparação. E foram, mas tal como no filme, eles complementam-se. E nesse sentido foi fácil, porque, como disse, são ambos com carreiras já muito fortes e muito estabelecidas e são personagens que não são estranhas a eles. E eu acredito que parte deles já viveram muito daquilo que está no filme, tal como eu. Por isso, muito do nosso trabalho já era subentendido. Por exemplo, as personagens que a Bia fez com o Flora Gomes, podíamos dizer que a Odete, que é a mãe do filme, é uma continuação desse trabalho, é uma mãe que veio da Guiné e que agora está aqui num ambiente diferente e num filme diferente. Nunca tive dúvidas que ela podia fazer esta personagem porque é só uma continuação do que ela já fez. E para além disso, ela é uma imigrante ela própria, porque ela veio da Guiné e agora está a viver aqui, e também é uma mãe. Por isso há muito que eu nem tinha que dizer. E é o mesmo com o Elquete. A mãe dele vive aqui e muito do que o filho sente, talvez não as opiniões dele, mas lá dentro os sentimentos, ou o carinho e certas coisas que vão ver no filme, são coisas que certamente ele já experienciou comigo e tal como a Bia Gomes. E na relação realizador-atores, eles sendo mais experientes, o Falcão Nhaga com menos experiência, existia um espírito de partilha, como é que funcionava? Sim, eles foram muito generosos comigo e acho que não houve uma questão de eu ser mais novo, houve muita generosidade entre os dois de me ajudar e eles deixarem-me ajudar a eles. Sem isso não podíamos ter feito o filme. Acho que foi essencial. Tínhamos pouco tempo e poucos meios e eles foram sempre generosos no sentido em que deram tudo deles, desde o início ao fim. Vou sempre agradecer-lhes por isso.
Ouvimos Falcão Nhaga, realizador do filme Mestida. De Lisboa, Luís Guita para RFI.